Olá, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sexta-feira, dia 4 de dezembro. Vamos lá para mais uma live iniciando o mês de dezembro. Já disse isso, mas não é demais repetir, porque chegamos finalmente ao derradeiro mês do ano de 2020, né? E vamos lá, seguindo a nossa retrospectiva desse quase um ano de conversas, inicialmente nas sextas e quartas, mas sempre firme e fortes toda sexta-feira, até o dia 18 de dezembro, que encerramos por um tempo aí, por esse ano pelo menos, as nossas conversas, e que venha 2021 com novos projetos, com de repente uma nova formulação. É aquilo que eu disse, depende muito de vocês. Esse canal, o que eu faço aqui é exclusivamente para trazer algum tipo de auxílio para vocês, para quem diante da pandemia não consegue mais ir aos grupos de estudo, aí aos locais. Então é fundamental que você interaja e informe, né, o que você quer, o que você está sentindo falta, aquilo que você não gostou, aquilo que lhe adequou. Porque para mim não tem problema. A opinião diversa e dizendo que não gostou não tem problema algum. É importante e fundamental para que aquilo, como eu referi inicialmente, isso aqui é feito para vocês. Bom, dando sequência, na live passada nós iniciamos o processo de revisão, de reprise ou de retrospectiva das nossas conversas, e aí nós tínhamos parado no vídeo 9, né? E aí vamos dar sequência, né? A nossa live, vídeo 10 que nós temos aí, tratava sobre um tema interessante. O título dela, como muitas vezes eu sempre trabalhei de forma figurada, é o seguinte, né? Você que dirige sua vida ou você está de carona, né? Ou seja, aquele vídeo tinha uma finalidade para trazer uma questão reflexiva, né? Bem objetiva, na sua vida. Você dirige ela? Você está no comando dela? Ou você está de carona? Você está meramente aí de passageiro, vendo a vida passar, deixando que as coisas ocorram ou que elas te levem para algum lugar? Porque normalmente nós estamos muito mais na carona da vida do que de fato dirigindo, ou seja, controlando o que vem nos ocorrendo. E eu explico isso. Nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista, e por ela ser imediatista, ela é muito celery, né? Ela é muito robótica, porque por celeridade faz com que tu seja mais rápido, e sendo mais rápido, tu faz o mínimo. E fazendo o mínimo, tu está sempre num fator repetitivo, né? Num fator básico de hábitos e um circuito vicioso de atitudes. Então você vai estar nesse sistema, repetindo, repetindo, repetindo. E ainda hoje, no meu ponto de vista, existe um fator ainda agregado, ainda um pouco pior, que é o fato de que nós vivemos num mundo qual estamos sendo apenas reagentes. Nós estamos reagindo, não estamos agindo, não estamos tendo atitude, né? Basicamente a gente espera que algo novo aconteça na nossa vida para a gente fazer diferente, ou a gente até espera que a vida nos proporcione coisas diferentes daquelas que nós estamos passando, em vez de ter a atitude de ter a escolha e a decisão de fazer o que de fato seria melhor e mais útil para nós. E é isso que aquele vídeo tinha como questão de alerta, de reflexão, né? Hoje na sua vida você tem total domínio dela, você pensa, reflete, age e executa, ou você simplesmente começa o dia e termina o dia sem saber direito por que fez, por que
ocorreu, de que forma foi, como foi ou deixou de ser, né? É importante refletir sobre isso. É um ponto extremamente relevante para que você compreenda a sua realidade, porque muitas vezes, que nem eu refiro para algumas pessoas, as pessoas dizem, bom, não ocorre o que eu bem queria. Mas eu te pergunto, tu tá fazendo as escolhas, tu tá agindo para que aquilo ocorra ou tu tá simplesmente recebendo? Tu tá simplesmente esperando que o mundo te ofereça ou aquilo que estão te oferecendo? Muitas vezes a gente está trabalhando daquilo que está sendo oferecido para nós do que de fato fazendo algo de ativo e produtivo. E assim foi a finalidade mais ou menos dessa live, né? E aí fomos lá para uma próxima live que provavelmente ela foi no dia próximo ao dia 1º de maio, ou no dia 1º de maio, né? Na qual eu falei sobre trabalho. E aí eu perguntei como está o seu desempenho no trabalho, né? E o trabalho que eu referi é basicamente o trabalho pessoal. Aquele trabalho que eu gosto de conversar aqui, que é o mais importante para você. Como é que você está trabalhando para a sua vida, para o seu mundo, né? E naquela oportunidade eu suscitei muito o exemplo de quem corre, né? Quem vai atrás do sucesso profissional. Para te ter sucesso profissional, para te ser uma pessoa que tenha êxito, não basta o dinheiro, porque é aquilo que as pessoas às vezes dizem e julgam, eu sou sem sorte, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições para fazer e ser bem sucedido. E eu refiro, na verdade não basta ter dinheiro se tu não sabe administrar o dinheiro, se não tem alguém fazendo isso por ti. Na verdade a grande questão é, onde anda teu esforço? Onde é que está o teu mundo pessoal para poder executar aquilo que tu busca? E lá não era nem objetivo, era tanto profissional, material, mas teu mundo emocional, a tua realidade, a tua vida. Tu tá satisfeito com a tua vida? Tu entende que tu é próspero, que tu é exitoso, que tu é completo, que tu é satisfeito com tudo que tu tem? E boa parte das pessoas vai dizer que não. Todo mundo, de certa forma, é insatisfeito, né? Não está satisfeito com a sua realidade. E eu falo que a grande consequência não é externo, mas sim o teu empenho, o teu trabalho, né? E aí eu digo, como é que anda teu empenho? Como é que anda o teu trabalho, né? Como muitas vezes as pessoas querem, né? Elas querem ganhar na Mega Sena, elas querem ganhar sem trabalhar, elas querem ganhar muito sem esforço. Hoje a fama básica é importante porque eu quero ser político, porque político eu só preciso de voto, não trabalho, não me esforço. Eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer, porque eu só preciso postar umas coisinhas, não tenho esforço e ganho dinheiro, né? Mas isso é esporádico, isso tem tempo de validade, isso é muito volúvel. A grande questão é que nós queremos ter, mas sem trabalhar, sem ter esforço, sem ter dedicação. Eu te pergunto, dedicação é fundamental. E aí um dos primeiros exemplos que eu trouxe é, correr é fácil, a grande questão é o que tu quer correr, como tu quer correr, né? Existe a famosa maratona, né, que é 42.195 metros. 42 mil metros mais 195 metros, né? E as pessoas dizem, bom, é difícil de correr. Como eu vou acabar essa prova? Depende do teu esforço, da tua dedicação, né? Tu pode acabar a prova de forma veloz, rápido e satisfeito, mas também tu pode acabar a prova devagar, insatisfeito, caminhando e cheio de dor. Porque ele teve mais sorte, porque ele tem biotipo melhor, porque ele é privilegiado e eu não, eu sou azarado, eu sou coitado. Não, é uma questão de esforço, é uma questão de dedicação. Aquele cara que vai chegar bem nos 42.195 é aquele cara que treinou, é aquele cara que chegou e acordou no sábado às 5 da manhã para ir correr. É um cara que regra a sua alimentação, que ele deixa de comer o doce, que ele deixa de beber, que ele cuida da saúde, que se está chovendo, ele está treinando, que se não está chovendo, ele está treinando. Ele é a pessoa que
prioriza dormir cedo, ele prioriza, às vezes, não ter todas as atividades, ele entende que precisa de esforço, dedicação e privação para que chegue o seu resultado. Porque ele vai chegar bem. Mas aquele cara que quer comer, beber, que ele quer fazer o treino nas coxas, como se diz, né? Ou seja, mal feito, ele vai não ter resultado. Ele vai chegar e ainda vai ter um bom resultado. E isso é na nossa vida. Quanto é que está trabalhando para te ser feliz? Quanto está trabalhando para te ter amor, felicidade, paz, tranquilidade? É isso que eu quero trazer. E aí eu fechei naquela questão básica, lógica. A nossa vida é um trabalho. Nós estamos trabalhando diariamente na nossa rotina para que haja a evolução pessoal. Mas eu pergunto, como é que é o tipo de trabalho que tu está tendo? Qual é o tipo de execução que tu está tendo? Porque tu veio para a Terra não para gozar, não para ter benesse. Tu veio para trabalhar. Trabalhar o quê? Teu mundo emocional, o eu, né? É eu me tornar alguém melhor, é eu me tornar alguém diferente, é eu me tornar alguém com paz, com amor, com fraternidade. E aí vai, né? E a vida é como um emprego. Tu assina a tua carteira de trabalho, teu contrato de trabalho quando tu reencarna, quando tu nasce nesse mundo. E aí tu tem aquele estágio de experiência, que geralmente tem, o estágio probatório, que é, sem sombra de dúvidas, a tua infância, né? Tua infância, em uma parte da tua adolescência, teu estágio probatório, ou teu tempo de experiência ali para te poder não ter muita responsabilidade, para te entender e compreender um pouco esse mundo, né? Para te poder vacilar sem tanta obrigação de acertar, né? E ainda sobre a tutela, muitas vezes, de algum tipo de responsável. Só que o momento da tua vida tu sai de estágio probatório ou do tempo de experiência. O problema é que tem pessoas que querem ficar nesse período pro resto da vida. Mas não, isso acaba. É quando começa a ter a maturidade, quando tu começa a ter a consciência, quando tu começa a chegar àquele ponto que, bom, que alguns dizem, né? Sou adulto. Ou não, né? Mas chega esse momento. Nesse momento, o contrato de trabalho está correndo. E aquele contrato de trabalho é como um contrato normal. Tu tem que produzir para receber. Tu tem que fazer. O empregado é aquele que presta serviço, né? Relação de emprego é assim. É eu dando meu serviço para ti em troca de receber alguma coisa. E no mundo tu entra assim. Tu entra no mundo prestando serviço para receber algo. Só que não existe um empregador, um empregado. Isso é indiretamente contigo. Tu é empregado e empregador. Ou seja, tu trabalha para ti ter um resultado para que tu seja alguém melhor. Essa é a finalidade da existência do ser humano. Só que o problema começa a vida aí, e aí tu começa a ter aquela questão básica de não tenho aquela efetividade, não estou produzindo adequadamente. E aí é aquela questão básica. Uma das formas de demissão clássica de justa causa nas relações de trabalho é a desídia, ou seja, a preguiça. O cara que procrastina, aquele que não é bem efetivo no seu trabalho, sempre está fazendo corpo mole, né? E na vida, geralmente, nesse objetivo que é conosco mesmo, em nos melhorarmos, nós somos extremamente desidiosos, nós somos extremamente pouco trabalhadores nisso. E a vida começa a trazer as questões como uma questão que ocorre para gerar uma justa causa. E na justa causa, para formar a justa causa, que é a rescisão do contrato por culpa do empregado nessas questões, ela precisa de uma série de regras, né? E a gente sempre diz que para ela ser concretizada não pode chegar e demitir diretamente, sumariamente, por desídia, alguém da noite pro dia. Não, tu precisa de todo um elemento. E a primeira coisa que a gente chama é aquela questão, a questão verbal, né? Tu precisa chamar a atenção do teu empregado dizendo, olha meu amigo, tu tá preguiçoso, tu tá relapso. Não preguiçoso não, porque daí tu vai ser processado por outro tipo de coisa, né? Assédio moral e tal, mas não. Tu vai ter que dizer assim, olha meu amigo, tu tá
aí meio que relapsam diante das suas atividades. Eu te contratei para isso, te pago para isso, tem que ter a contraprestação. E isso ocorre conosco mesmo. A gente começa a ter os primeiros sinais de justa causa quando a consciência começa a incomodar demais. Quando mentalmente a gente começa a não estar confortável, né? E aí tu começa a ter aquela questão básica, aquela coisa, bom, isso não fecha, isso não fecha, isso não me agrada, isso não me agrada, né? Isso me torna desconfortável. É o primeiro sinal que tu tá sendo preguiçoso diante do teu processo, que tu tá em desídia profissional contigo mesmo. É a tua consciência te dando a primeira questão verbal. É ela contigo mesmo, porque o que eu te disse? A relação de trabalho, a relação de emprego é contigo mesmo. Tu é o teu patrão, tu é o teu servidor. E aí tu tá te relacionando. E a primeira coisa, quem vai te cobrar verbalmente diante de que as coisas estão erradas é a tua consciência. E ela vai dizer, vamos lá, fulano, fulaninha, não tá legal, né? E aí vem aquele mau humor, aquelas questões, aqueles incômodos mentais, aquela insatisfação. Mas tu vai lá, tu ignora, né? E aí, a gente diz que na desídia, o segundo passo depois da advertência verbal é a advertência escrita. Né? E aí tu não ouvindo a tua consciência, na tua vida começam a acontecer coisas fatídicas que começam a demonstrar que as coisas não estão fluindo bem, né? Aquelas coisas materiais básicas, né? Que a gente pode citar vários exemplos, né? Questões profissionais que te geram a não suportar mais aquele lugar, sendo que tu deveria ter saído, né? Aquele relacionamento doentio que na verdade tu já deveria ter conscientemente saído, mas aí começa a acontecer questões, né? Aquela questão básica que tu começa a ter perdas materiais, porque tu é uma pessoa muito apegada às questões materiais, inconscientemente tu já sabia, a consciência já tinha te dito que tu teria que parar com isso, né? Alguns problemas de saúde básicos, dor de cabeça em excesso, dores disso, dores daquilo, são as primeiras advertências escritas da vida, né? Que ela te dá, são sinais. Todos os sinais que ocorrem na nossa vida são a ignorância da consciência. Tu ignorou o verbal, ok. Então vamos lá, vamos pro escrito. Se tu não sabe ouvir, tu vai ter que ler. Vai estar aqui, ó, registrado que tu não está agindo de forma adequada com o contrato de trabalho. Ok? E aí vai lá. Perde bens materiais, tem problemas de saúde, tem outras questões. E aí vai, a vida vai te mostrando. Mas mesmo assim tu não entende. E a gente diz que tem que ter pelo menos umas 2, 3 chamadas verbais. Verbais não, desculpa. Escritas. E aí não deu. Aí o outro próximo passo é as questões básicas que a gente chama de suspensão. Né? É os ganchos, os famosos ganchos. E aí na vida tu começa a ter ganchos, né? Perde o emprego da noite pro dia, sai daquele relacionamento doentio da noite pro dia, brigas homéricas que te fazem se isolar do mundo, né? Que te tira daquela tua realidade, são as primeiras adversidades, são as primeiras advertências que te levam à suspensão de contrato, que te levam a ter que parar na vida, né? Aquelas doenças um pouquinho mais demoradas, até que chega, basicamente, o nível derradeiro pré-justa causa, que é as suspensões de 5 dias, mais ou menos, que tu tem que dar um. E aí que muitas vezes acontece, bom, ele não ouviu a consciência, ele não ouviu os avisos materiais visíveis de que as coisas não estão certas. Ele não respeitou as suspensões diante da realidade dele. Aquelas questões tiraram ele do curso daquilo que ele está fazendo errado. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um gancho grande para ver se ele reflete e entende. E é aquilo que chama doenças graves, né? Uma cirurgia, uma internação, né? Algum problema psicológico grave que faz com que tu fique meio fora do ar por algum tempo. Como outras questões. E aí tu fica lá. Só que aí acontece, tu volta disso e não entende. E não entendendo, tu tem oportunidades, vai ficar um tempo. Só que provavelmente a próxima é a justa causa.
E a justa causa é o fim do contrato. E nessa questão do mundo emocional, da tua existência, a tua justa causa é a morte. Porque tu assinou o contrato quando tu pediu para vir para a Terra. Tu lá no plano espiritual decidiu reencarnar e disse, eu quero voltar. E tu criou as regras daquele contrato de trabalho. E lá tu especificou o que ia fazer. E lá tu especificou, sem sombra de dúvidas, que tu ia fazer coisas pessoais, existenciais, essenciais, não vinculadas especificamente e prioritariamente com a matéria. Você disse, eu vou ser alguém melhor, eu vou ser alguém mais amoroso, eu vou ser alguém mais paciencioso, eu vou ser alguém mais evoluído, eu vou ser mais caridoso, eu vou ser mais fraterno, eu vou ser mais resiliente. É isso que está no teu contrato de trabalho. Só que o problema na vida, tu não foi cumprindo isso. Só que chega uma hora, meu amigo, que as oportunidades acabam. E quando acaba é a morte. É a tua justa causa. E aí eu te digo, muita gente morre de justa causa, que a gente chama basicamente de desencarne pré, né? O desencarne de suicídio inconsciente, ou seja, não executa e vai te autopunindo e autoflagelando, e aí tu antecipa o teu desencarne antes do tempo previsto, ou seja, do final do contrato. E aí é aquilo que eu digo. E eu digo que a gente não dá o verdadeiro valor para o trabalho, que é o mais importante, que é o nosso ser, a nossa existência, o nosso melhor, o eu, né? Eu digo, se você quer tanto ser amado, quer amor, quer paz, tranquilidade, qual é o esforço que tu está dando? Como tu te dedica? E isso tu teria que fazer muito mais como tu faz para as criações profissionais. Tem pessoas que trabalham 12 horas, 10 horas, se sacrificam de segunda a segunda para ter dinheiro. Dinheiro que é algo que vai acabar. Que não é algo extremamente fundamental, mas é um meio para o essencial, o principal, que é a tua mudança. Mas esse contrato que é o mais importante, quanto é que tu dedica de tempo? Né? Quanto tempo tu perde de esforço para te conhecer, para ter conhecimento, para ter poder de modificação e principalmente executar e agir diante da tua mudança? Pouco. Nos dedicamos poucos para nós e para nossa mudança. E aí ocorre isso. Demissão, justa causa. Quem é da justa causa? Deus? Não. A espiritualidade? Não. O teu Deus? Não. A justa causa é dada por ti mesmo. Porque foi você que é o seu chefe e seu empregado. Você trabalha diante das suas medidas. Você faz a autoavaliação e os seus critérios. Porque são suas escolhas. A demissão, a justa causa ocorre diante das suas escolhas. Então não existe culpados. Não é a sociedade, não é o mundo, não é a tua família, não é o teu amigo, não é o teu parente, não é o teu emprego. É tu diante das tuas escolhas. E o mundo está sempre te avisando. Tudo está te avisando. Começa com a consciência, não foi a consciência, vem coisas materiais bem palpáveis para dizer que está errado. E aí vem coisas mais graves e vai se acentuando, até que chega um momento e diz, bom, não tem mais o que eu fazer. Tu teve 300 oportunidades para mudar, para fazer diferente, não fez. Então, fim. Não tem mais o que fazer na Terra. Vamos para a próxima reencarnação. Quem sabe que na espiritualidade tu reflete, tu muda. Quem sabe a gente vai ter que fazer um contrato diferente, porque esse contrato não está dando certo. E se é para te ferrar mais, se é para te ter mais problemas, vamos me findar. Fim. Acabou. Morreu. É prático, é prático. A gente que dramatiza, faz todo o romance, na verdade a gente torna a vida muito mitológica, né? Muito endeusada para que a gente tenha desculpa para não fazer. Né? Nós criamos os deuses, os heróis, as divindades, o sobrenatural, para quê? Para dizer que é difícil de fazer, para a gente ter uma desculpa para não executar. Mas na verdade a vida é simples. A gente que acha pretextos para dificultar, para dizer não fiz porque era difícil, porque eu sou ineficaz, inexperiente, o que seja. A gente que dificulta para ter desculpa para não executar, ou para ter desculpa se falhar. Então, amigos, a vida é simples. É como um contrato de trabalho. Vai lá, executa e trabalha e faz. Você está nas condições que precisa para aquilo que você precisa ser feito. Como dizia Jesus, ou como diz a doutrina, né? Ninguém recebe uma cruz maior do que pode carregar. Né? Então, o teu contrato de trabalho está bem ajustado, está bem aliado para que tu faça ele, cumpra ele de forma exitosa.
trabalhando e recebendo o justo. Tá bem acertado, porque foi tu que fechou as cláusulas, foi tu lá que concordou e aceitou. Só que o problema é, tem que fazer, tem que trabalhar. E na vida nós não compreendemos e não executamos isso. E aí, esse foi o dia da live sobre trabalho. Foi isso que nós tratamos esse dia. Foi isso que eu quis trazer, né? E aí vem aquela questão. Próxima live, o tema dizia: a quem tu serves, né? Tu és servidor de quem? O que tu compreende? A quem tu te dedica, a quem tu louva, quem é aquilo que te rege, né? E aí eu digo sempre, basicamente, que foi um dos cernes das primeiras lives, né? Quem é que é o grande ídolo? Quem é teu Deus? Teu Deus é o quê? É o ter, é o poder, é a matéria, né? O teu Deus, o teu viver é o outro, né? Isso tu tem que avaliar, porque isso vai determinar o rumo da tua existência, né? O que tu serve? Quem é que tu serve, né? Tu é empregado de quem? Bom, se tu é empregado dos outros, tu serve aos outros. Então, tu nunca vai fazer o certo, porque, como eu disse anteriormente, tu é empregado de ti mesmo. Tu é o teu patrão. Os outros não são teus patrões. Eles são pessoas que estão aí transicionando contigo para que vocês tenham experiências. Não mais do que isso, experiências. Vocês se unem e se encontram para ter experiências. Experiências de que eu possa me relacionar melhor com o outro, que vendo o outro em mim eu tenha pena de mim ou tenha raiva de mim para que eu me modifique, para que nós juntos possamos fazer ou produzir relações. Mas tem gente que põe os outros como ídolos, como deuses ou como serviçal deles. Ou o inverso, eu sou o rei e eles são meus serviçais. Totalmente uma questão absurda. São relações, não são questões de poder, né? Eu não sou de ninguém, não tenho ninguém. Mas também, como eu disse, você pode servir ao mundo básico do ter, que é basicamente ter, matéria. Quem vive ao ter se ferra, porque vai morrer e vai deixar tudo aqui. O espírito segue, você é eterno. Informa, independente da sua crença, a vida continua após a morte. Só se vai o corpo. Mas há uma alma inteligente e muito mais ampla do que aquilo que consegue ver pelo corpo. E o que você fez com isso? Do que você alimentou, do que você preencheu isso? Basicamente, muitas vezes nada. Então, essas questões, o que você serve, a quem você serve, quais são aquelas questões que você tem como devoção, como certeza. E eu digo, ninguém deveria ser servo de ninguém, né? Na verdade, hoje, na condição que a gente anda, que somos espíritos ignorantes, muito mais do que espíritos evoluídos, nós servimos provavelmente a questões limitadas, não necessariamente a mais adequada. Então, se a gente ficar servo ou servindo a uma coisa só, ou bitolar naquilo que a gente acredita, provavelmente a gente está empacado e parado numa questão bem aquém do que a gente poderia ter. Então, hoje eu digo que você tem que estar com a mente cada vez mais aberto a tudo, respeitando. Não precisa fazer, mas primeiro tem que ouvir e entender. Então, abra a mente. Não seja servo, não seja servidor. Né? Teremos que mudar essa realidade. Você tem que trabalhar para evoluir. Porque evoluindo você vai ser mais completo. E completo você se torna útil. Porque você não tem que ser servo de alguém, você tem que ser útil a alguém. Porque quem é servo de alguém se submete à vontade daquele. E você não tem que se submeter à vontade de ninguém. Você tem que ser útil àquela pessoa. E muitas vezes sendo útil para ela é dizendo não. É dizendo basta, para disso, para daquilo, ou dizendo tchau para ti, vou embora. E aí nós vamos. Então, preste atenção no que você acredita, quais são suas crenças, o que você está aí dizendo, isso é fato, isso é meu, isso é o que me pertence, né? É hora de abrir a mente. Como eu refiro sempre, nós estamos aqui para mudar. E para mudar, nós temos que parar de ser
fechados, nós temos que parar de ser serviçais, nós temos que parar de ser limitados e abrir. Abrir para compreender se é certo ou errado, modificar e se transformar. E aí, fomos para mais uma live, né? E aí eu falo numa questão básica. Naquela live eu trouxe uma história que eu gosto de referir, que somos todos náufragos, né? Era o título, somos todos náufragos, porque eu gosto de contar uma história básica, né? Na vida, todos nós, de certa forma, no mundo emocional, nós temos uma postura da seguinte forma, né? Chega uma fase da nossa vida, basicamente quase todos aqueles que estão aqui assistindo passam por isso, alguns ainda não, mas a grande maioria chega e se entende que está numa ilha, né? Ela entende que o seu mundo é uma ilha na qual aquela ilha é pequena, é sufocante, já não me serve mais porque eu conheço tudo e não me mais produz riquezas, né? E quando tu tem esse estalo e vê que aquele mundo é pequeno, que não é mais necessário, tu entra numa ânsia e no desespero de sair. E aí, no sair, você tenta procurar meios. E aí você começa a explorar cada vez mais aquela ilha. E vai para cima, e vai para baixo, se esfola, aí passa no meio disso, passa aquele meio outro. E não consegue compreender o que fazer. Até que um dia tu chega e sobe a parte mais alta daquela montanha que existe na tua ilha e avista distante outras porções de terra. Aí tu diz, bom, é para lá que eu vou, né? É para lá que eu preciso ir, porque lá é diferente, lá é um mundo novo, né? E eu preciso ir para lá. Daí tu olha aquela ilha e digo, é para lá que eu vou. E aí tu põe aquilo como objetivo, porque tu não aceita mais, tu tá cansado, tu tá enjoado, tu tá extremamente desconfortável com essa tua ilha e pensa assim, ó, eu vou. Mas para ir, existem dois perfis, né? Aquele que vai por desespero ou aquele que vai porque realmente acha que já pode ir. E para isso, para chegar nessa outra ilha, existe o oceano. Aquele oceano é um mar amplo, com ondas, com tempestades. Só que diante dessa tua questão, dessa tua ânsia de mudança, seja porque não aguenta mais ou porque acha que precisa ir muito rápido para lá porque está muito atrasado, tu não analisa os critérios, como chegar. Tu só sabe que precisa chegar. E aí tu vai lá, estipula e diz, eu preciso no barquinho. Eu preciso de alguma coisa aí para lá. E aí tu vai lá, rapidamente, monta uma jangada com algumas coisas, com os materiais que tem, amarra ali e te joga na água. Porque tu precisa chegar lá. Seja porque tu tá atrasado e tu quer aceite conhecimento, ou porque tu tá desesperado por sair de lá. Tu joga no mar. Só que o mar, meu amigo, minha amiga, ele é o oceano. E o oceano, ele é imponente. Ele tem ondas, ele tem, como eu disse, tempestades. E aí tu passa uma, duas ondas, a terceira tu já toma na cara. Na quarta, o teu barquinho já tá quebrado pela metade, tu passa a arrebentação e vem uma tempestade e destrói teu barco. E aí o que acontece? E aí tu fica lá a ver navios, naquele mar, tu mal sabe nadar, e aí tu tá lá batendo, sufocando, e não sabe o que faz, porque tu tá desesperado, porque tu tá no meio do oceano. E muitas vezes as pessoas, diante dessa ânsia de mudar, seja por desespero, de odiar onde está, ou porque acha que precisa muito mudar e ir atrás de conhecimento, ela não sabe o que faz naquela hora. Por quê? Porque em vez de ela ter cautela e trabalho e executar a forma adequada para chegar nessa outra ilha, não. Ela foi lá e se jogou, como geralmente a gente faz. Na vida a gente tem feito isso, a gente se joga com o que a gente tem. E acontece isso. Muitos de nós hoje estamos aí sufocando, estressados, cansados, depressivos, com dor de cabeça, tontos, zonzos, né? Anestesiados. Por quê? Porque a gente está nesse momento. Não aceitamos a nossa realidade, estamos lá batendo água e engolindo água e não sabe. Se nada em direção da ilha, se volta, ou se deixa afogar e morrer.
Só que eu sempre digo, meu amigo, nesse momento só tem uma escolha. Relaxa, tem fé, te concentra e deixa o mar te levar. Porque as pessoas às vezes morrem afogadas porque elas entram em desespero no mar. E se cansam e afundam. Mas se tu relaxa e deixa a correnteza muitas vezes te levar, te coloca na correnteza, ela te devolve para a praia. Então, nesse momento, tem que entender assim, é ter humildade de entender, eu não vou chegar lá. É entender que não é uma questão de desistência. E que tu também não tem força de voltar, então deixa, te coloca na maré e deixa ela te levar. Porque ela vai te sacudir, mas ela vai te jogar de novo na praia. E vai pra praia. Volta pra beira da praia, na tua ilha. Mas continua com aquela persistência de mudar, de ir atrás daquelas novas terras, que elas parecem realmente muito maiores, muito mais bonita, muito mais atraente, muito mais cheia de recursos. Mas dessa vez, não te joga de novo que nem um louco. Entende que para te superar as ondas, para te transcorrer toda essa distância e até mesmo passar pelos temporais, tu precisa de um barco bem estruturado, de estrutura para que suporte todo esse tipo de divergência e atrito que vai ocorrer nesse caminho. Para que a água bata e não quebre, para que o temporal faça e não vire. Porque a vida é assim, tu precisa estar... Não basta querer mudar ou sair, tu precisa ter suporte para sair, porque as adversidades vão vir. As questões vão vir. E tu tem que estar apto para superá-las. Então, assim, ó, muda. Mas mude com cautela e com estrutura. Te joga no mar, mas te joga com elementos para isso. Constrói. Solidifica o que tu é para que na hora que tu tomar a porrada, tu responda de forma correta, que não é reagindo ou quebrando, mas sim que tu responda sem reagir. É tu recebe o impacto e não te sente atingido, porque essa é a grande questão na sociedade que ela não entende hoje. Ela passa pelas dificuldades e ela precisa reagir, como eu disse no início da live, todo mundo quer reagir, mas na verdade tu não tem que ser reagente, aquilo tem que bater contigo, em ti e não fazer efeito. Esse é o grande segredo da mudança e querer mudar. Quem quer mudar, as dificuldades batem e não fazem efeito. Só que aí não adianta, tu entra pra querer mudar nas questões e tu joga no mar com um monte de pombuzinho e vem a água, bate, tu vai sentir o efeito. Na verdade, a pessoa que tem que mudar, quer passar nesse mundo da terra, ela tem que passar sem sentir os efeitos. Essa é a grande realidade. É isso que tu tem que entender. Tu entra no oceano para chegar naquele lugar com elementos para que a onda bata e ela não gere nenhum efeito. Tu vai indo. É como o navio. O navio vai, a água bate, não dá o efeito, no máximo ele vai fazer uma manobra para poder superar e vai. Isso tem que ser a vida. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que tem que ser boas para poder chegar e bater boca com a outra, para ter argumentos para justificar, para se achar melhor que ela. Não. Eu preciso de dinheiro para demonstrar que eu sou meu poderio. Não. Tu precisa, diante da tua convicção, que é ser alguém melhor, transpor a terra e chegar e suportar tudo que isso a terra te joga sem efeito. Essa é a grande questão. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem ser poderosas, elas querem ser o super-herói, né? Elas querem botar a capa e ser fortes para soquear, para bater, para agredir, para mudar, para verbalizar, para ter elementos para mudar o mundo. Mas, meu amigo, no momento que você pensa assim, você não é diferente deles. Porque o grande segredo é esse, é tu ter forças para superar, para vencer o mundo. É aquilo que eu digo, é tu ter um barco para entrar no mar e a onda bater e o temporal passar e tu não ser atingido por ele. No máximo passar pelos efeitos que vão passar, mas tu segue firme, forte, reto no teu caminho. É isso. Só que as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem construir um barco consolidado para passar ilesas pelas questões que lhe ocorrem. Esse é o grande problema do ser humano. É por isso que a sociedade está assim. Porque ela não entende o consenso ou concepção de vida. Tu tá aí pra quê? Pra conseguir elementos pra entender que aquilo que te atinge não te atinja mais. Porque não te atinge demonstra que tu é superior diante de um processo evolutivo. Não que tu é melhor que o outro, mas que tu é superior. Tu é superador. Não que tu é maior ou melhor, mas que tu supera.
superioridade de estar acima daquilo te atingir. E não atingir não tem nada a ver com falta de sensibilidade, porque tu tem que ser ativo, tu tem que chegar ao objetivo. O objetivo é amor e caridade. Só que nós não trabalhamos isso, nós não entendemos essa essência, não queremos compreender essa essência. Tu tá no mundo para isso. Tu não vai mudar o mundo. O mundo é esse, a Terra é essa. Tu precisa te mudar para que tu possa suportar o que vai te acontecer. Para que aquilo que eu disse, efetivo. E tu sendo um barco bem construído, que aí entra o que eu falei, tu vai cruzar esse oceano. E aí tu vai pegar todos aqueles náufragos que estão nos seus barquinhos e colocar no teu barco para que eles cheguem no êxito. Essa é a moral. Não fazendo com que eles se afundem ou que tu fica, viu, vagabundo, vai e morre porque tu não fez um barquinho bom, eu fiz. Não. Tu vai lá, resgata eles, aqueles que já podem ir para a ilha contigo tu leva, aqueles que não conseguem ir, tu para no meio caminho e larga numa ilha para ele poder construir o barco dele. Mas esse é o resultado. Só que a gente não busca isso. E por isso somos náufragos, estamos todos náufragos. A grande questão é saber onde tu tá. Se tu ainda tá desesperado na ilha, tentando fugir, se tu já fugiu da ilha e tá tomando água aí, afogado, desesperado, não sabendo o que tá acontecendo, ou se tu voltou para a ilha e não sabe como fazer. Então entenda, construa um barco consolidado, mas é um barco consolidado para que tu possa superar, para que tu entenda que na verdade tu tem que ter condições para conseguir passar pelas dificuldades sem ser atingido, indo sempre atrás do objetivo. E esse foi o objetivo quando eu falei nesse tema de somos todos os náufragos. Essa era a finalidade que eu queria trazer mais ou menos. Claro, obviamente, né? Cada vídeo é um vídeo, cada forma eu faço uma interpretação diferente. Não necessariamente foi isso que eu falei dessa forma específica, mas é mais ou menos isso e o que importa para hoje, né? A próxima live que a gente falou foi o 14º vídeo. Foi numa quarta-feira, na época ainda que nós tínhamos quartas-feiras, nossas lives objetivas e de 20 minutos a 30 minutos, eu falei sobre há um fim. Há fim. E eu disse, categoricamente, não existe fim. Nada se acaba. O mundo é uma eterna transformação. O que está aqui não está aqui exatamente, mas está em outra forma. Ela não deixou de acabar. Você não acaba. A morte não é o limítrofe da sua existência. Você vai continuar. Você já vem continuando. Você, quando nasceu, não foi a sua iniciação no mundo existencial. Você já vem vindo de muito tempo. Então, a gente nunca pensa dessa forma. A gente passa numa questão básica de fim. Fim. Tudo é um fim. Tudo é um drama, tudo tem fim, parece que tudo vai acabar, né? Mas não existe fim. Existe transformação, a mudança. O mundo está em constante mudança. Você está diariamente sendo modificado, mas não tendo fim. Então, amigos e amigas, é aquela questão que eu digo, se não há um fim, se a morte não é a finalidade da tua existência, tu te preocupa com depois disso? Como é que anda a tua percepção e avaliação no que vai acontecer depois? Tu avalia como tu tem agido para depois disso? Ou tu age na tua vida como tudo fosse fim? Né? Eu vou morrer, acabou tudo. Se eu não fizer isso, é o fim. Porque as pessoas trabalham de uma ótica de fim. Tudo é fim. Porque tudo é trágico, vai acabar. Não. Tu tá diante de fases, de modificações, tu não vai acabar, tu é eterno. É uma fase e vamos para outra. Então eu digo, diante da questão infinita, ampla que tu é, tu pensa dessa forma, dessa ótica estendida ou limitada. Tudo é nessa vida, tudo é agora, tudo é diante da matéria, tudo é aquilo que eu posso ver, que eu sinto. Se não ocorrer isso, é o fim, né? As pessoas trabalham numa realidade totalmente finalista, né?
Se eu não for bem naquela prova, é o fim. Se eu for reprovado, é o fim. Se eu não conseguir um emprego, é o fim. Se eu for demitido, é o fim. Se acabar o relacionamento, é o fim. Se eu morrer, bom, é o fim total. Né? Não, não é fim. É oportunidades. É uma oportunidade, é um ciclo que se passa para se iniciar outro. Então, o que você está fazendo? Por que você se coloca tanto em questão finalística? Porque quem pensa muito em fim é medroso. Porque quem pensa que tem fim vai acabar. E se acabou, já era. Né? E aí tu alimenta uma questão básica de medo. Sempre medo. Bom, não vou fazer porque é o fim. E se tiver o fim, acabou. Ah, se acontecer isso, é o fim. Então acabou. Então eu tenho medo. Vou ter cautela, não vou ter modificação, não vou ter atitude, não vou ter reação. Mas o principal fim é aquilo, morte. Não falamos morte porque é o fim. Né? É uma coisa que não queremos tratar porque é o fim. Não é o fim. É uma etapa que vai-se o corpo, mas a alma segue. E aí é o grande problema, nós não discutimos isso que deveria ser discutido. Porque é uma etapa. E aí, o que tu está fazendo para essa etapa? Tu vive pensando que tu vai ter um depois aqui? Tu tá trabalhando para aquele depois? Como é que tu tá te preparando para esse momento de transição? Então essa é a reflexão. Reflita, não é afim. E é aquilo que eu digo, aqueles que sempre eu deixo nesse momento, meus amigos, minhas amigas, se você pensou em algum momento tirar sua vida, lamento informar que não tem fim. Que infelizmente a tua dor, teu conflito, a questão que hoje te consome, que te deu a ideia de ter essa atitude, vai te acompanhar do outro lado. Não vai acabar. Não vai acabar. Então, procura os meios para tentar resolver. Procura, que eu digo, sempre ajuda de alguma forma. Porque não vai acabar. Porque não tem fim. A morte não acaba com os problemas, com as dores, com as frustrações, com os conflitos. Não tem fim. E aí, seguindo, né? Voltamos para sexta-feira, chegamos ao 15º vídeo, né? E aí eu trouxe um tema básico sobre, mais introdutório, que é o que relata basicamente essas nossas conversas nesse todo tempo, né? O que é reforma íntima? Vamos falar de reforma íntima, né? E a reforma íntima, as pessoas me questionam o que é, eu digo, reforma íntima é um termo utilizado para dizer automudança, né? Então vamos falar sobre automudança. E basicamente é isso que eu venho discutindo e trazendo como alerta e prioridade. É necessário trabalhar a automudança. É importantíssimo e fundamental na tua existência trabalhar o eu. E aí as pessoas dizem, bom, Fabiano, tu trabalha uma ótica totalmente egoística e egocêntrica, como tu quiser a terminologia. Porque tu só fala em eu. Eu digo, não tem nada de egoísta. Porque eu nunca digo que tu não tem que auxiliar o outro. Que tu não tem que ter a questão de caridade e fraternidade. O fato é que para fazer isso bem feito, tu tem que trabalhar o eu. Tu tem que fazer as duas coisas juntas, mas a questão cerne é o eu, é a mudança pessoal. Porque hoje, como eu refiro, não mudando o eu, não tendo uma mudança de postura, sendo alguém melhor, sem sombra de dúvidas, muitas vezes a tua ajuda, a tua claridade, teu auxílio com o outro, tua relação com o outro geralmente é errada, ela é deturpada e muitas vezes ineficaz e inadequada. Porque no momento que tu não te trabalha, no momento que tu não te modifica e se torna um ser melhor, tu trabalha uma relação inadequada geralmente com o outro. E aquele outro também que não se trabalha de forma inadequada. Por isso que hoje em dia, e como sempre, nós temos grandes dificuldades de relacionamento entre os seres, né? Porque ninguém se trabalha, ninguém busca a automodificação. E você vai ter que se mudar, como eu disse. Nem vou me estender muito nesse ponto, porque é o que eu falei na relação do trabalho ali. Ele deixa muito claro qual é a tua finalidade aqui na Terra, diante do teu compromisso. Reforma íntima, né? E aí, seguindo essa questão, né, vamos de novo para uma quarta-feira. Ainda tinha quarta-feira. E aí falamos de novo sobre morte, né? E aí eu digo, na grande viagem, o que terá na sua mala? E eu trouxe um exemplo, né? A gente, às vezes, quando vai fazer aquela viagem que a gente tanto espera, que a gente gosta, a gente começa previamente já a programar.
o que a gente vai fazer, onde a gente vai, quais os passeios, quais os lugares que a gente vai, qual é o hotel, qual é o restaurante, qual é um lugar específico que eu vou conhecer, que eu vou deixar conhecer. E aí a gente começa a juntar dinheiro, né, a separar aquelas questões importantes para levar, a gente começa a montar a mala, né, para fazer aquela viagem, com antecedência muitas vezes, porque é gostoso, né. E aí eu pergunto, a principal viagem da tua vida que é certa para todo mundo vai fazer essa viagem. Tem pessoas que nunca saem do bairro, mas essa viagem todos nós vamos fazer porque ela não tem escolha de credo, classe, cor, sexo, etnia, o que seja. A morte. E eu digo, para essa viagem, como é que tu tá te preparando? O que tu vai levar na tua mala para essa viagem? O que vai ter lá dentro? O que tu vai levar? Tu tá trabalhando para isso? Tu tá organizando? Tu já sabe o que tu vai fazer? O que tu vai conseguir levar para lá? Eu questiono, as pessoas não trabalham aquilo que eu falei anteriormente. A continuação, a modificação, eu digo, vocês vão morrer, todos nós vamos morrer. Né? Isso é fato. Todos nós vamos morrer, né? Vamos morrer. É uma grande viagem. E aí? Como é que tá essa preparação? Como é que tu vai chegar para lá? Porque uma hora vai chegar. A viagem tá lá, marcada, ó. Já tem aeroporto certo e dia certo, podendo ser antecipado ou não, diante daquilo que a gente falou, tá? Justa causa, né? Mas e aí? Como é que tá? Como é que tá essa mala? Bom, a mala de lá eu digo uma questão. Ela não vai com questões materiais. Tu pode querer levar teus diplomas, tu pode querer levar a tua riqueza, teu dinheiro, teus bens, mas vai chegar lá no detector de metais, vai apitar e a mala vai ficar. Isso não vai. Vai ficar tudo aqui. O que vai para lá é aquilo que eu disse. O que tu ganhou. A passagem é só para ti, não é para os outros. O que tu fez indeterminadamente para os outros também não vai. Porque vai com eles. Vai na mala deles. Mas a tua mala não vai. E o pior de tudo, muitas vezes tu pode chegar lá num estado doentio, onde nós vivemos em Covid, né? Que a barreira pode estar fechada, que diante do teu estado doentio tu não possa nem embarcar. Porque a tua saúde é tão precária que tu vai botar em risco e não vai ter condições de ir para esse outro país. E aí tu vai ter que ficar em quarentena. E a quarentena que a gente chama é umbral, inferno, se tu quiser dizer, vagando no mundo da terra. Como é que anda a tua saúde? Tá cuidando da tua saúde para poder embarcar, para te poder passar pelo detetor lá e ver se tu não tá com Covid, com aquilo, aquele outro, se tá na temperatura adequada? Como é que tá cuidando da tua saúde pro dia da grande viagem? Tá te alimentando bem? Tá tendo pensamentos bons? Tá tendo atitudes boas? Não tá carregando qualquer tipo de doença grave, enfermidade que não possa te levar a viajar? Como é que anda essa preparação? As pessoas não se preparam. É aquilo que eu disse. Um dia chega a hora da viagem. E aí, às vezes, a hora da viagem te faz com que malas vazias. Por que tu fez pra ti? O que eu digo? O que tu trabalhou? O que tu mudou? O que tu acrescentou como ser melhor? Quando não pior, tu não consegue nem embarcar, porque teu estado tá tão doentio, tão perturbado, tão inferiorizado, que tu não tem condições. Tu vai ter que ficar em quarentena. Então pense. A grande viagem. A morte. Vamos morrer e não vai acabar, nós vamos para outro lugar. Como é que tu tá trabalhando para essa viagem? O que tu tá carregando para essa viagem? E simplesmente, basicamente, às vezes tu não precisa carregar, mas tu tá indo saudável, com condições para pegar aquele avião.
Tu vai conseguir embarcar diante do teu estado de saúde hoje? Mas não é saúde física, é saúde mental, é saúde emocional, é saúde existencial. Como é que anda a tua saúde? Como é que anda a tua saúde? E aí? Saberia me dizer? Faça a reflexão. Se amanhã tu morreres, vai embarcar? Tá bem de saúde? E se conseguir embarcar, como é que tá a tua mala? O que vai ter nela? O que tu vai conseguir fazer com que passe pelo detector de transição? O que vai ter lá? É mais ou menos isso que eu quis trazer naquela live. Novamente, na semana seguinte, continuei na questão básica da reforma íntima. E a reforma íntima que eu trabalho, aquilo que eu digo, e o que eu disse em algumas delas, é que eu trabalho aqui. Na verdade, o que eu quero buscar aqui é basicamente uma questão básica. Redundante, é bem básico. Eu não quero que ninguém mude da noite pro dia, eu não quero que você mude. Na verdade, o que eu quero aqui é que é o primeiro fator básico de quem quer fazer reforma íntima. É questionar. É trazer informações diferentes. Porque quem está no processo de reforma íntima, ele está sempre se questionando. Você tem que estar questionando. E o que eu mais trouxe nesse ano é questionamentos. É posições diversas para questionar. Você precisa questionar. Você precisa questionar. Você precisa de informações diferentes. Você precisa de vieses diferenciados. Porque você precisa mudar. E é por isso que eu trago esses pontos polêmicos. Às vezes as pessoas dizem extremados, às vezes radicais. Mas eu não quero que ninguém mude. Porque eu sei que esse processo, como eu falei ali na live do náufrago, não é para noite pro dia. Mas eu preciso que as pessoas comecem a refletir. Eu preciso que as pessoas tenham o questionamento. Para quê? Para que no momento certo tenham conhecimento e realidade. Na verdade, o que eu mais busco aqui não é a mudança, mas sim consciência. Questione e tenha consciência da sua realidade, para entender, bom, pelo menos eu sei o que é e o que sou, e onde estou e como estou. Então é esses os objetivos, é isso. É trazer a realidade. Na verdade, o meu mundo é trazer uma realidade. Como diz a psicologia básica espiritualista, vivemos numa sonolência. Nós somos zumbis transitando nos processos reencarnatórios. Passamos uma existência toda adormecida. Por quê? Porque aquilo que eu falei a noite inteira nessa 1 hora. Não trabalhamos, não questionamos, não refletimos, não modificamos pensamentos, atitudes e muito menos executamos. Estamos em sonolência, fazendo com que a vida vá conforme ela vem indo e vindo, às vezes tendo alguns pesadelos e aí tentando acordar deles, mas quando acorda é aquela coisa desordenada e desorganizada. Então é isso, amigos e amigas. Conseguimos hoje revisar mais um período, né? Chegamos aí ao 17º, né? De quase 50 lives que tivemos. Mas aquilo eu disse, é bastante coisa. Tem muita coisa para se pensar, foi muita coisa dita, e é por isso que eu digo, é fundamental reassistir e assistir. Eu falo isso não porque eu quero ibope, não porque eu quero visualização, mas é aquilo que eu disse, é repetir, agir e modificar. Já temos aí material que, sem sombra de dúvidas, eu poderia ficar aí muito tempo sem precisar fazer live, porque é aquilo disso, 50 vídeos para ano que vem, é material para mais de um por semana, praticamente, né? Dá quase um por semana, dá para continuar repetindo, e precisa, e eu vou ser repetitivo, porque é aquilo, consciência, reflexão. Então vamos semana que vem para nossa
penúltima live do ano, né? Como eu referi, dia 18 nós encerramos, e aí vamos ver ano que vem como a gente vai se programar, né? Vamos ver como é que vão ser as questões de pandemia, até mesmo diante de uma proposta, quem sabe, diferente daqui. Preciso da sugestão de vocês, porque aquilo que eu referi no início, e repito agora, esse canal aqui não foi feito com qualquer tipo de finalidade de promoção pessoal, até mesmo do que seja, mas simplesmente como uma forma de auxílio, né, nesse momento de pandemia, para que não se ficasse sem qualquer tipo de conteúdo. Então, isso é feito para vocês, né? Então, é necessário os comentários, é necessário os contatos para que eu possa saber o que vocês precisam, o que vocês querem, o que vocês estão satisfeitos e insatisfeitos, né? Para que chegue aquele objetivo maior, que é autoconhecimento, modificação e execução, para que quando chegue o dia da grande viagem, a gente não seja demitido por justa causa, de que quando chegue o grande dia da viagem, a gente não seja pego de surpresa e tenha que embarcar de malas vazias, ou até mesmo não consiga embarcar diante do nosso estado de doença espiritual, psíquica, emocional, existencial. Ok? Um beijo a todos, um abraço, se cuidem e reflitam. Muita reflexão. Porque agora o que importa não é julgamento, não é cobrança, não é exigências, mas é uma reflexão para fazer bem feito, com execução adequada. Tchau para vocês. Até